Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar raízes da equação de segundo grau. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 30 e 34. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, como já foi estudado, tá certo? As equações do segundo grau, ou equações quadráticas, como também é chamado, são as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá certo? É quando o maior grau da equação é igual a 2, em que a, b e c são números reais, com a sempre diferente de zero, tá certo? O b pode ser igual a zero, o c pode ser igual a zero, mas o a tem que ser sempre diferente de zero. Tá certo? Então, o A ele é o coeficiente de x ao quadrado, o B é o coeficiente de x e o C ele é o termo independente, tá certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos de equações do segundo grau. Nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a zero, onde vocês poderão observar que o coeficiente A, que é aquele que está com x ao quadrado, está oculto, tá certo? Então, é igual a 1. O coeficiente B, que é o que está com x, é igual a menos 4, e o coeficiente C é o termo independente, tá certo? É igual a menos 3. Temos aqui uma equação do segundo grau completa, porque todos os seus coeficientes foram diferentes de zero, tá certo? Agora, nós temos aqui um segundo exemplo, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, percebam que o coeficiente A, que está oculto, é igual a 1, coeficiente B, que seria o que estaria com x, não temos, então dizemos que o coeficiente B é igual a zero. E o coeficiente C é o termo independente, é aquele que não possui incógnita, tá certo? Que não possui letra. Então, o coeficiente C é igual a menos 9. Então, temos aqui uma equação do segundo grau incompleta, porque um de seus coeficientes foi igual a zero, tá certo? Então, lembrando que chamamos de equações toda sentença matemática, tá certo? Que vai conter o quê? Além da incógnita, que é o termo desconhecido, vai conter o sinal de igualdade, tá certo? E ela será do segundo grau, porque o maior grau da equação será igual a 2. Então, nós temos aqui um terceiro exemplo, 6x ao quadrado igual a zero. O coeficiente A é igual a 6, que é aquele que está com x ao quadrado. Coeficiente B é igual a zero, porque não temos aqui nenhum termo que contenha o x. E o coeficiente C, que é o termo independente, também é igual a zero. Temos também aqui uma equação do segundo grau incompleta, tá certo? E aqui, nesse quarto exemplo, temos assim, menos 4x ao quadrado mais 2x, tá certo? Aqui seria igual a zero. Faltou mais, seria igual a zero, porque temos que igualar a zero as equações do segundo grau, tá certo? Então, temos aqui que o coeficiente A é igual a menos 4, o coeficiente B é igual a 2, e vejam que não tem o coeficiente C, o termo independente. Então, o termo independente é igual a zero, tá certo? Então, temos aqui também uma equação do segundo grau incompleta, tá certo? Porque um de seus coeficientes foi igual a zero. Nesse caso aqui, os dois coeficientes foram iguais a zero. Percebam que o zero, tá certo? Ele pode aparecer por o coeficiente B e para o coeficiente C, mas o coeficiente A nunca será zero, tá certo? Porque se a equação é do segundo grau, então não pode o coeficiente A ser igual a zero, porque o maior grau da equação tem que ser, tá certo? Igual a 2 para poder ser uma equação do segundo grau, tá certo? Então, lembrem-se que temos que igualar a zero, tá certo? Que seria igualado a zero, para poder ser classificado como equação do segundo grau, tá certo? Então, aqui, a fórmula que você já conhece, a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta, que é o discriminante, tá certo? Representado pelo delta, é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a, tá certo? Vocês sabem que a, b e c são os coeficientes da equação do segundo grau. Então, essa fórmula, que permite obter as raízes da equação do segundo grau, é conhecida como fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, a partir dela, podemos encontrar quem é x' e x duas linhas, ou x1 e x2, tá certo? Então, aqui a condição de existência de raízes reais. Então, denominamos discriminante da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, o número é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c,
que representamos pela letra grega delta, tá certo? Então, aqui, o delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, podemos determinar, tá certo? A condição de existência das raízes reais. Então, aqui, observando a dedução da fórmula de Bhaskara, podemos concluir que a equação do segundo grau tem raízes reais se e somente se o delta for maior ou igual a zero, porque se for menor do que zero, não irá existir raízes reais, tá certo? Então, as raízes são dadas por x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, aqui nós temos que, se o delta for maior que zero, nós teremos duas raízes, tá certo? Reais distintas, tá bom? Diferentes. Se o delta for maior que zero, as duas raízes são números reais distintos. Se o delta for igual a zero, as duas raízes são números reais iguais. Se o delta for menor do que zero, não existem raízes reais. Ou seja, se o delta for positivo, tá certo? É um número maior do que zero, então irá existir duas raízes reais distintas, diferentes. Se o delta for igual a zero, x1 será igual a x2. Irá existir, tá certo? Duas raízes reais iguais. Agora, se o delta for menor do que zero, ou seja, negativo, não temos como encontrar isso aqui, ó. Não temos como encontrar x1 nem x2. Simplesmente iremos responder que não existem raízes reais, certo? Então, aqui, raízes de uma equação do segundo grau. Então, resolver uma equação do segundo grau significa determinar suas raízes. Então, toda vez que dizemos que vamos resolver uma equação do segundo grau, iremos determinar as suas raízes. Então, raiz é um número real que, ao substituir a incógnita de uma equação, transforma numa sentença verdadeira. A partir do momento que você sabe quem são as raízes dessa equação, se você substituir essas raízes na equação, tá certo? Irá torná-la verdadeira, tá certo? Então, aqui o conjunto formado pelas raízes de uma equação denomina-se conjunto verdade, que podemos chamar assim, ou conjunto solução. Então, temos aqui alguns exemplos, tá certo? Exemplo 1. Tem assim, na equação 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Então, vamos encontrar aqui quem são suas raízes, tá certo? Então, aqui percebam que o coeficiente A, que é aquele que está com x ao quadrado, é igual a 3, coeficiente B é igual a 4 e o coeficiente C é igual a 1. Então, vamos encontrar quem é o discriminante representado pelo delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, agora iremos substituir, tá certo? Os valores. O B, que é igual a 4, ficará 4 elevado ao quadrado, menos 4, tá certo? Vezes A, que é 3, tá certo? Substituir o A por 3, vezes C, que é igual a 1. Então, aqui resolvendo primeiramente a potência, 4 elevado ao quadrado seria 4 vezes 4, que é igual a 16, menos, porque não iremos fazer logo a subtração, primeiro a multiplicação, então descemos aqui esse sinal de menos, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12. Então, fazemos aqui 16 menos 12, que é igual a 4. Percebam que o delta deu maior do que zero, deu positivo. Logo, eu terei duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Então, aqui, ó, como o delta deu maior do que zero, a equação possui duas raízes reais distintas. Então, as raízes são... Então, vamos encontrar as raízes através da fórmula de Bhaskara, que é igual a menos b, tá certo? Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Agora, só é substituir o b por 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta que foi 4, sobre 2 vezes a que foi 3. Então, aqui vamos repetir o menos 4 para primeiro extrair a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4, tá certo? Então, aqui 2 vezes 3, 6. Então, vamos encontrar aí quem é x' e x duas linhas. X' quando a raiz for positiva, x duas linhas quando a raiz for negativa. Então, aqui nós iremos ter menos com mais menos, sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior valor absoluto. Repete sinal aqui de menos. 4 menos 2, 2. Então, menos 2 sextos. Não dá para dividir exato, eu simplifiquei esses dois termos por 2. Então, aqui repeti o menos, tá certo? Então, aqui 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, fica menos 1 terço. Com relação a x duas linhas, nós iremos ter aqui, ó, menos com menos mais, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, aqui 4, tá certo? Mais 2, 6. E aqui repetiu 6. Então, aqui eu simplifiquei esses dois termos por 2. Simplificando esses dois termos por 2, fica o quê? Menos 3, tá certo? Terços. Simplifiquei os dois termos por 2.
fica menos 3 terços. Nesse caso aqui, eu posso efetuar a divisão, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Fica negativo, porque na divisão menos com mais é igual a menos, certo? Agora, no exemplo 2, temos assim, na equação ax² mais 12x mais 4 igual a 0, nós temos que o coeficiente a, que é aquele que está com x², é igual a 9, coeficiente b é igual a 12, tá certo? Que é o que está com x, e o coeficiente c é o termo independente, é igual a 4. Vamos encontrar agora quem é o discriminante representado pelo delta, que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir agora o b por 12, então ficará 12 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 9, tá certo? Vezes c, que é 4. Primeiro faz a potência, 12 elevado ao quadrado, que seria 12 vezes 12, que é igual a 144. Desce o sinal de menos para primeiro fazer a multiplicação. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 4, 144. 144 menos 144 é igual a 0. Então, quando nós temos o delta igual a 0, nós iremos ter duas raízes reais iguais, tá certo? Então, aqui como o delta deu igual a 0, a equação possui duas raízes reais iguais. Ou seja, x' será igual a x duas linhas, tá certo? Então, aqui, para encontrar quem são essas raízes, então aqui será x igual, tá certo? A menos b, b que foi 12, então menos 12, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta que foi 0, sobre 2 vezes a que foi igual a 9. Então, aqui temos x', tá certo? Que será quando a raiz for positiva e x duas linhas quando a raiz for negativa. Mas, independente disso, qualquer número somado ou subtraído com 0 é igual a ele mesmo, tá certo? Então, aqui daria menos 12 sobre 18 avos. Aí, eu simplifiquei esses dois termos logo por 6. Então, aqui, menos 12 dividido por 6, tá certo? Seria igual a menos 2. 18 dividido por 6, 3. Mesma coisa aqui. Menos 12 dividido por 6 daria menos 2. 18 dividido por 6 daria 3. Então, quer dizer que as raízes seriam iguais a menos 2 terços, tá certo? No exemplo 3, vamos ter agora sim. Na equação 2x² mais 5x mais 9 igual a 0, iremos ter que o coeficiente a, que é o que está com x², é igual a 2, coeficiente b é igual a 5 e o coeficiente c, que é o termo independente, é igual a 9. Então, vamos encontrar quem é o discriminante representado pelo delta, que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, onde b é igual a 5, então ficará 5², menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 9. Então, aqui fazendo primeiramente a potência, 5 elevado ao quadrado, que seria 5 vezes 5, que é igual a 25, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 9, 72. Logo, 25 menos 72 seria igual a menos 47. Tá certo? Porque aqui, ó, mais com menos, menos, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior valor absoluto. No caso, repetiria o sinal do 72, que é o maior valor absoluto. 72 que está negativo. Então, aqui percebam que o delta deu menor do que 0, deu negativo. Então, a equação não possui raízes reais. Não tem como encontrar x' nem x duas linhas. Então, o conjunto solução, tá certo? Em reais, ele será o quê? Vazio. Não irá existir raízes, tá certo? Então, aqui nós temos também um exemplo 4. Temos assim, na equação x² menos 4x menos 5 igual a 0. Percebo que o coeficiente a é igual a 1, que está oculto, tá certo? O coeficiente b é igual a menos 4 e o coeficiente c, que é o termo independente, é igual a menos 5. Vamos encontrar agora quem é o discriminante representado pelo delta, que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, onde b, tá certo, é igual a menos 4, como o b está negativo, coloca dentro do parênteses, menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 5. Percebo que quando os coeficientes estão negativos, eu coloquei aqui dentro do parênteses. Então, aqui primeiro resolvendo a potenciação, base negativa com expoente par, o resultado fica positivo. 4 elevado ao quadrado seria 4 vezes 4, que é igual a 16. Antes de efetuar aqui essas multiplicações, teria que fazer o quê? O jogo de sinais. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 16 mais 20 é igual a 36. Vejo que o delta deu maior que 0, tá certo? Então, aqui nós teremos duas raízes reais distintas, tá certo? Como eu coloquei aqui, tem dois zeros reais, tá bom? Então, aí,
quando eu coloco tem 2 zeros reais, é porque x' será diferente de x duas linhas. E para encontrar quem são essas raízes, vocês vão encontrar através da fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, aqui nós temos que o b foi igual a menos 4, então esse menos aqui é o da fórmula, tá certo? É o menos da fórmula. Como o coeficiente b está negativo, eu coloquei aqui dentro do parênteses, tá certo? Então, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta que foi igual a 36, sobre 2 vezes a que foi igual a 1, tá certo? Que está aqui oculto. Então, aqui resolvendo, nós temos que menos com menos, tá certo? Aqui é mais, então 4 fica positivo, mais ou menos raiz quadrada de delta, que foi 36, raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 elevado ao quadrado seria 6 vezes 6, que é igual a 36. 2 vezes 1, 2. Então, aqui vamos encontrar agora quem é x' e x duas linhas. X' quando a raiz for positiva e x duas linhas quando a raiz for negativa. Então, aqui, 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. X' será igual a 5. X duas linhas, quando essa raiz for negativa, 4 menos 6 daria menos 2, porque mais com menos é menos. E repete o sinal do maior, tá certo? Então, aqui ficaria menos com mais, menos. 2 dividido por 2 é igual a 1. Logo, os zeros da função, tá certo? As raízes da equação do segundo grau serão menos 1 e 5. Perceba que eu coloquei aqui na ordem crescente, tá certo? Então, vamos ver agora as relações entre os coeficientes e as raízes, que são as relações da soma dessas raízes e o produto das raízes. Prestem atenção que são outras fórmulas que vocês precisarão aprender, tá certo? Então, para encontrar a soma das raízes, ela é representada pela letra S. Então, para encontrar a soma, basta encontrar a soma através dessa fórmula aqui, que é S de soma igual a menos B sobre A, onde B e A, tá certo, são os coeficientes da equação do segundo grau. Então, obviamente, se A for igual a 1, então nós podemos resolver, tá certo, através dessa fórmula aqui. Ou seja, a soma será igual a menos B. A soma será igual a menos o coeficiente B. Isso quando o coeficiente A for igual a 1. Agora, para encontrar o produto das raízes, ele é representado pela letra P. Nós encontramos através da fórmula C sobre A. Agora, se o A for igual a 1, então o produto será igual a C, tá certo? Então, temos aqui alguns exemplos. Tem assim, ó, 4x ao quadrado menos 4x menos 8 igual a 0. Percebam que os coeficientes aqui são quem? Coeficiente A, que é igual a 4, coeficiente B é menos 4, coeficiente C, menos 8. Ou seja, coeficiente A é aquele que está com x ao quadrado, 4. Coeficiente B é o que está com x, menos 4. E o coeficiente C é o termo independente, tá certo? No caso, é igual a menos 8. Então, aqui, C, S é o conjunto de solução. Se vocês encontrarem aqui, tá certo? Quem é x' e x duas linhas, encontrando primeiramente quem é o discriminante e depois encontrando quem são essas raízes, vocês iriam encontrar que as raízes dessa equação são iguais a menos 1 e 2. Tá certo? Eu não coloquei aqui, porque o objetivo aqui é explicar para vocês como encontrar a soma e o produto. Então, aqui nesse caso, verificamos que para encontrar a soma será menos B sobre A. Vocês irão perceber que o B é quem? É menos 4, tá certo? Então, substituir aqui o B por menos 4. E o A é 4. Então, nós temos aqui, ó, menos com menos. Vejam que deu positivo. 4 dividido por 4, 1. Então, a soma foi igual a 1. E o produto? O produto nós encontramos através dessa fórmula aqui. C sobre A, onde C foi igual a menos 8 e A foi igual a 4. Então, aqui na divisão, menos com mais menos. 8 dividido por 4, 2. Então, percebam que o produto foi igual a menos 2, tá certo? Então, só é vocês observarem aqui. Essas são as raízes. Se vocês somarem, ó, menos com mais menos, 2 menos 1, tá certo? 1. Então, a soma é igual a 1. Ficaria positivo porque o 2 é maior. E o produto é igual a menos 2. Se vocês multiplicarem aqui, porque lembrando que produto é o resultado da multiplicação, menos 1 vezes 2 daria menos 2, tá certo? Então, aqui só é a fórmula para não precisar vocês encontrarem quem são as raízes para depois fazerem a soma e o produto. Vocês podem encontrar através dessas fórmulas aqui, tá certo? Sem ter que necessariamente encontrar quem é x' e x duas linhas. Então, aqui, para facilitar, vocês poderiam ter dividido todos esses termos por 4. Já iria facilitar, tá certo? Já que eles são múltiplos de 4. Então, aqui, ó, se dividir todos esses termos por 4, então ficaria o quê? Cortaria aqui
o primeiro termo ficaria x ao quadrado, poderia cortar também aqui, ó, repete sinal de menos, ficaria x, aqui menos, 8 dividido por 4, 2. Então, a equação simplificada aí seria o quê? X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Então, aqui essa forma simplificada, se vocês encontrarem x' e x duas linhas, também iriam encontrar esse mesmo resultado, porque são equações do segundo grau equivalentes, ou seja, elas estão representadas de forma diferente, mas apresentam a mesma quantidade, tá certo? Então, se vocês encontrarem aqui x' e x duas linhas, também será igual a esse conjunto aqui, assim como se vocês encontrarem quem é a soma e o produto, também será iguais a esse daqui, tá certo? Então, aqui fica a critério de vocês, caso a equação dê para simplificar, vocês simplificarem ou não, porque nem sempre a equação dá para simplificar, tá certo? Então, podemos então concluir que numa equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a sempre diferente de 0, como nós vimos no início da aula, então sabemos que uma equação do segundo grau é toda equação desse tipo aqui. Então, nós temos que a soma das soluções é igual a, para encontrar a soma, tá certo? Das soluções será através dessa fórmula aqui, menos b sobre a, e o produto, tá certo? Que é o resultado da multiplicação, é igual a c sobre a. Lembrando que soma é o resultado da adição e produto é o resultado da multiplicação. Então, para encontrar a soma de uma equação do segundo grau, podemos encontrar através dessa fórmula aqui, menos b sobre a. E para encontrar o produto de uma equação do segundo grau, podemos encontrar através dessa fórmula aqui, c sobre a, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não esqueça de me chamar lá no direct, que eu estarei disponível para vocês a partir das 3 horas, tá certo? Então, agora vocês irão realizar as atividades que se encontram no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 30 e 34, tá certo? E o código de presença da nossa aula de hoje será Delta. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, realizem as atividades, tá bom? Assistam ao vídeo de correção, verifiquem aí o que vocês acertaram. Lembrando que aquilo que não dá para fazer no livro por falta de espaço, vocês deverão fazer no caderno de matemática, colocando a data de hoje, colocando o número da questão, tá certo? E o número da página, tá bom, meus amores? Então, façam de forma bem organizada. Não esqueçam de depois tirarem fotos dessas atividades e mandarem lá no meu direct para que eu possa estar anotando também a participação de vocês, certo? Então, um beijão para todos. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!